podcast Três Irmãos, foi lá o Elias Jabbour e a liberal, que eu nunca sei o nome dela, Marina, alguma coisa. Vamos ver aqui a aula que o Elias Jabbour dá pra ela. Ela foi humilhada. Mas antes eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Seja membro se você puder para receber conteúdos exclusivos. Tem um Pix aqui também. Não se esqueça de hypar. Eu recebi o objetivo da pergunta. Você já começou o debate colocando a questão de e-commerce. A base material da... Veja bem, a base... Eu recebi o objetivo da pergunta. Você já começou o debate colocando a questão de e-commerce, livre mercado, etc, etc. Aí eu pergunto. Existe uma diferença brutal entre o Brasil e os países do centro do sistema em matéria de ciência, tecnologia, inovação, etc, etc. Né? Eu pergunto para você assim, uma pergunta bem clara. Qual que é a receita, a partir de noções de Estado mínimo e livre comércio, para o Brasil se reindustrializar e alcançar e disputar a fronteira tecnológica com os países desenvolvidos? Se você puder me explicar, trazer um caso, um estudo de caso, de que tal país fez livre comércio e está hoje disputando com a fronteira com a China, com os Estados Unidos, de tecnológico, eu vou aceitar. O Paraguai e o Chile são exemplos a ser seguidos nesse sentido? Vamos lá. Então, primeiro, anterior, né? Você vai ter um tempo a mais para isso, Marina. Seria uns 5 minutos. Se quiser, pode usar 7 minutos. Seria uns 5 minutos, mas você tem até 7 para explanar sobre o tema. Foi muita coisa que foi falada, você pode usar um tempo a mais para isso. São mais 2 você tem, então. Deixa eu pensar se eu quero responder, porque eu queria quase... Eu vou começar com a resposta dele, e aí acho que no final eu tenho a tréplica, né? Você vai responder e ele vai ter uma tréplica. Ele vai ter a réplica. A réplica é dele. Eu vou usar depois a tréplica dele, igual ele fez. Tá pode bom, ser? Tá bom. Tá, aí você vai ter depois do dele, você tem mais 2. Pode ser, pode ser. Beleza. Pode ser, Então, tá pode bom. ser. Tá todo mundo Pode perdido ser. em casa. Não. Não sei o que dizer. Aí agora, me pegou, Elias. E a galera Não, Desculpa, Tamarina, hora pelo- nenhuma. Tá atentão aqui. Peço desculpa, não, viu? vamos lá. Não, que Vamos isso, lá. é só Não, porque não. aí eu vou ter que... Deixa eu só relembrar do ponto anterior, tá bom. Vamos lá. Que aí eu engato a minha pergunta aqui. Então, ó, a Marina vai usar os 5 minutos para 5. resposta. O Jabbour vai ter 3 de réplica sobre E o que aí, você essa responder. rodada E a você gente vai vai dar uma voltar para tréplica. 2 de novo para você. Tá bom. Galera, eu peço perdão aí pela demora em começar, né? Mas, assim, eu tive que deixar, eu não vou cortar essa parte. Eu não vou, porque eu tenho que deixar claro o tempo de loading do cérebro da mulher, né? Porque ela não sabe o que responder. Aí ela ficou enrolando, até o tique e o teco começar a funcionar, porque ela não tem resposta. Aí você vai ver que ela vai enrolar completamente aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Elias, o que me incomoda é que você coloca como se você tivesse descoberto uma grande fórmula para o Brasil dar certo e se o Brasil nunca tivesse tentado essa fórmula. Essa é a grande questão. Essa forma de perseguir um grande projeto do Estado proporcionando o desenvolvimento de uma indústria brasileira de ponta é exatamente o que o Brasil tentou diversas vezes e deu muito, muito errado. Né? É isso que tem sido perseguido. Por exemplo, eu acredito, foi tentado na ditadura militar e eu não acredito que tenha dado certo. Né? Primeiro, não concordo com a ditadura, e segundo, que eu acho que deixou ali uma herança em termos de endividamento, em termos de vários problemas que a gente demorou muito para conseguir, se um dia a gente conseguiu. Eu acho que ali está uma boa parte das causas do nosso fracasso. Se tentou de novo durante esses 20 anos de governo PT. Foi o que mais foi tentado. A gente está falando de PND, de PAC. Gente, ó, não estou defendendo ditadura, tá? Sejamos pragmáticos. Mas no período da ditadura houve avanços gigantescos em relação à indústria, tá? Principalmente no governo Geisel, houve avanços imensos. Ah, Luan, mas teve o arroz salarial. Teve. O milagre econômico foi em cima de arroz salarial e empobrecimento da classe trabalhadora. Claríssimo, claríssimo. Não foi desenvolvimento com inclusão social, como foi no governo Lula, tá? Mas não dá para dizer que não teve avanço na indústria. Teve sim, tá? Teve sim. E quando chega na era neoliberal, todas as conquistas de Vargas até o fim da ditadura militar foi implodida. Primeiro começou a implodir o Collor, quando ele zera todas as tarifas de importação, começa a prejudicar toda a indústria nacional, todo o setor varejista e tudo. Já começou o problema ali. Manteve no Itamar Franco,
Quando chega no FHC, quebradeira, implosão da indústria de base do Brasil, indústria pesa, tudo. Inúmeras empresas quebradas. O FHC foi o coveiro da indústria brasileira, beleza? O neoliberalismo fez isso, não o PT. Etc e tal, e nunca deu certo. Então, eu vou falar aqui o que dizia já, né, o saudoso Roberto Campos, parafraseando Bismarck, né, que tem aqueles países que aprendem com a história dos outros, que são inteligentes, os países que aprendem com a sua própria história, que são medíocres, e aqueles que nunca aprendem, né? E eu sinto, infelizmente, que a gente vai entrar de volta aqui no ponto que você sempre traz em todos os seus debates, que é o que o Brasil vai conseguir perseguir essa agenda. E eu vi o que a Dilma fez na hora que tentou perseguir essa agenda. E deu completamente errado. Porque, no final das contas, isso tudo é uma historinha. É uma historinha por quê? Porque tem esses seres iluminados, intelectuais, que acreditam que pode desenhar qualquer coisa sobre uma economia, botar ali no papel, e que vai dar certo. Só que esse experimento já deu errado. Deu errado todas as vezes que foi tentado no Brasil. Sabe o que aconteceu? Todas as vezes que foi tentado no Brasil? O Estado, obviamente, que foi capturado por grupos de interesse. É exatamente isso que aconteceu. Quanto maior o tamanho do Estado, maior o pernil, mais ele atrai moscas. Você acha que lá em Brasília, o tempo inteiro que eu fui, você acha que algum dia a dona Tamires, que eu compro fruta, algum dia ela teve acesso a Brasília? Nunca. Imagina a dona Tamires que eu compro fruta, hein? E a dona Tamires, hein? Imagine uma vaca, imagine um copo de água no deserto. Imagine um cacho de uva, uma penca de bananas. Escutem, imaginem. Mas é óbvio que outras pessoas, várias tinham acesso a Brasília. Então isso tudo é uma historinha. Quanto maior o Estado, maior a chance dele ser capturado. E na história da humanidade foi provado que esse desenho estatal que você defende não funciona. Eu sei o que você vai falar. Você vai falar do exemplo chinês, você vai falar dos exemplos outros que deram certo. E eu discordo completamente. A China, ela começou a avançar de fato, e eu cobri a China durante o tempo que eu estava no mercado financeiro inteiro, eu cobri a China. E o que deu certo, de fato, foi que a China tinha uma rede de proteção. Primeiro vamos lá, o que aconteceu com a China? Primeiro, a grande fome de mal, que destruiu toda a riqueza e criou 950 milhões de miseráveis. A partir dali, você teve um terreno fértil, e eles abriram para isso, para empresas, por exemplo, americanas, irem lá explorar uma mão de obra. E a gente... Tá bom, vou pular pro Elias falando. Já deu. Chata. Tem uma treta. Não, a questão do modelo da receita que eu tenho, pessoal, Marina, todos os países do mundo que chegaram lá seguiram essa mesma receita. Intervenção maciça de Estado. A começar pelo elemento de Bismarck. Todos. Não tem um caso de país que chegou lá, a começar por Hamilton, que é famoso, o relatório sobre manufaturas, não é? Todos os países, não é uma receita minha. O Brasil, em 50 anos, sai da Idade Média para a Idade Contemporânea de 50 anos. Né? Ou seja, o que deu errado foi continuar com políticas equivocadas, aí daria um outro programa aqui. Mas o Brasil saiu da Idade Média de 30 para entrar na Idade Contemporânea de 80. A Petrobras, que se fala tanto da Petrobras, a empresa mais cobiçada do mundo, justamente na época do período da Dilma. Você transformou uma potência industrial absurda. Isso é uma outra questão. China, Marina, desculpa. A China, o centro da sua economia são 96 conglomerados empresariais estatais públicos. O setor público da economia chinesa é o que gera os efeitos de cadeamento para o setor privado da economia se aproveitar, ou seja, o setor privado não gera efeito de cadeamento, nem o ciclo de acumulação na China. O setor privado na China hoje, ele é um setor cada vez mais não público, porque as decisões de investimento são ditadas pelo Partido Comunista. O sistema financeiro chinês é completamente estatizado, não tem banco privado na China. A terra na China é estatizada, e um bloco de poder político onde o capital não tem a menor predominância, ou seja, o capital está submetido à política na China. É um espantalho falar que a China cresceu por causa do capitalismo, quando na verdade... Galera, eu acho que ficou claro a diferença absurda do Elias para liberar o Maluquete, né? Veja, não tem país forte sem Estado forte. Porque o Estado inchado não existe, não é isso de inchado em Estado, de Estado inchado, gente. É o Estado forte, agindo onde ele tem que agir,
quando ele tem que agir. É só isso. É só isso. Tá? Aceitem. Aceitem. E também curta e se inscreva nesse canal novamente. Não esqueça, ative o sino. Seja membro se você puder. Hype este vídeo. Pix aqui se você puder e quiser colaborar com este projeto. Comente aí pelo menos umas 3 vezes. Mande bandeirinhas do Brasil. Cadê? Ali. Mande bandeirinhas do Brasil. Bandeirinha de Alagoas não tem, mas mande bandeirinhas vermelhinhas para simbolizar o PT. Mandem qualquer coisa porque impulsiona o algoritmo. Tamo junto até o próximo vídeo.